A partir do momento em que você estabelece uma meta, um objetivo, que vai liderar o seu processo de autoconhecimento, essa jornada que a gente fala aqui na estrada do autoconhecimento, então, a partir desse momento que você olha, identifica, decide, escolhe para onde você vai, você já pode dar o segundo passo. Então, o vídeo de hoje vai falar sobre a segunda fase, essa segunda etapa, dentro das 4 que eu sistematizei e organizei para compartilhar com você, para te auxiliar, te dar mais clareza de um possível percurso. E é legal que fique bastante claro desde o princípio que essa estrutura, ela é uma estrutura didática. Cada processo é único e as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, na verdade. Mas a gente precisa de criar para nossa mente uma linha de raciocínio, uma lógica, para que você passe do ponto da dúvida, do questionamento, e consiga, de fato, se entregar. Existe um nível de compreensão básico que você precisa ter, que é aquele conhecimento que a gente chama, um conhecimento básico, ou uma identificação com seu professor, com seu mestre, com quem está te transmitindo esse conhecimento, para que você possa se abrir a experienciar e a vivenciar tudo que for necessário, todos esses processos, né? Esse processo infinito na estrada do autoconhecimento. Se você não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou escritora e orientadora em processos de autoconhecimento. E eu venho aqui compartilhar com você para te ajudar a ter mais clareza, talvez do momento dentro do qual você se encontre, talvez, e assim, aplicar técnicas específicas, saber aonde dedicar os seus esforços dentro desse momento, ou para você que talvez esteja já fazendo dentro desse processo, né, dentro da estrada do autoconhecimento, já se dedicando, já buscando, já fazendo terapia, yoga, meditação, cursos, leituras, aprimorando a comunicação, a autopercepção e tudo isso, e que seja talvez perdido ou buscando formas de aprofundar alguma dessas áreas. Então, esse vídeo é para você. Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui. Falamos lá no primeiro vídeo, a primeira fase, onde você, então, determina uma meta, um objetivo para liderar o seu processo de autoconhecimento, pensando nessa estrada, né? Por que é tão importante que a gente olhe para frente e escolha um lugar onde chegar? O autoconhecimento, a evolução, a expansão da consciência, ela já é da nossa natureza. Então, esse caminho já vai correr solto, sozinho. Ele é o nosso estado de fluxo. Se a gente se deixar levar, a gente vai fazer parte de uma forma ou de outra, cumprindo o papel de um lado, ali que vai estar mantendo padrões que compartilhamos como sociedade, como mente coletiva, e que outras pessoas vão ali acabar mudando, usando como energia de impulso para transformar. Quando a gente está nessa coletividade, criando essa massa ali que está arraigando e mantendo, né, condicionamentos atuais, ou do outro lado, aqueles que estão dedicados a gerar as transformações, que estão empenhando energia em se transformarem, sabendo que eles são parte do todo, e que esses movimentos feitos em prol de suas vidas, né, cada um de nós. Por isso, autoconhecimento. Por isso, a gente sempre fala aqui da transformação que tem o foco em nossas vidas, respeitando o livre-arbítrio dos outros, porém sabendo que sim, a gente influencia no todo. Então, se você está preocupado em querer transformar o mundo, bacana. Porém, lembre que esse discurso é muito bonito, ele é muito legal, ele é um discurso que serve para nos movimentar, né, para levar o amor ao outro, para criar um ambiente, um planeta mais justo, com mais verdade, mais possibilidades, mais puro, né, mais repleto de afeto para os nossos amigos, filhos, sobrinhos, netos. Porém, quando a gente fica muito nesse discurso, a gente acaba levando a responsabilidade um pouquinho para fora. Então, vamos sempre voltar aqui para o que está ao nosso alcance. É disso que a gente vai falar aqui. Então, definimos um caminho, sabendo que
uma vez que a gente tem um objetivo, é quando a gente consegue se observar no futuro e perceber quais as características dessa pessoa, desse eu no futuro, desse seu eu no futuro, que precisam ser aprimoradas. Assim você vai conseguir ter um mapa seu, individual, do que você precisa transformar, quais as áreas da sua vida você precisa se dedicar mais em cada momento. É uma referência que você tem. Por isso, não importa em princípio, qual exatamente é esse sonho, esse modelo futuro que você busca. Isso você refina ao longo do tempo, isso você aprende a escolher com mais verdade, com mais propósito, com o tempo, com a experiência. Mas, por enquanto, você vai escolher uma meta. Observou essa meta? E aí eu já te dei uma primeira ferramenta, visualização. A gente falou sobre isso na primeira aula, na primeira etapa. Então, você precisa ser capaz de criar uma imagem, que é o seu sonho. É como se você olhasse no futuro e tivesse essa imagem, essa referência dessa ideia, dessa vontade já trazida para o pensamento, para o seu cérebro, para a sua mente, transformada, construída nesse mundo físico. A gente precisa disso porque a mente precisa disso. Ela precisa dessa referência em forma de imagem. E agora, uma vez que você estabelece essa meta, olha só, importante, você não precisa gastar energia todos os dias para pensar o que você quer para o seu futuro. Existem muitas pessoas que ficam nessa cadeia se questionando e dando voltas, dando círculos, refazendo essa escolha todos os dias. O que a gente quer aqui é, estabeleceu a escolha, você precisa de 5 segundos no início do seu dia para fechar os olhos e visualizar o seu sonho e lembrar que você já fez essa escolha e você já escolheu para onde você está indo, você já definiu para onde você está indo. Então, a visualização do sonho é isso, é muito simples, é muito pontual, é ter uma imagem, uma referência, como se você fizesse um desenho para botar do lado da sua cama, inclusive essa é uma técnica, você pode usar ela, fazer um desenho do seu projeto, do seu sonho, como se fosse uma pequena maquete, assim como antes da construção de casas, né, os arquitetos vão fazer o desenho no papel, ordenar as ideias para depois conseguir dar as instruções e buscar os materiais e elevar, né, aquela construção. Então, decidir o sonho, a meta, a partir de agora, o que você vai fazer é simplesmente, todos os dias para amanhã, se lembrar, para reforçar, é para ali que eu estou indo. Segundo passo, segunda etapa, construir um ambiente interno positivo. Construir um ambiente interno positivo. É disso que a gente vai falar a partir daqui. Bom, o que esse ambiente, o que significa, em primeiro lugar, esse ambiente interno positivo, né? Para que a gente quer ele aqui agora? Essa parte do processo, ela trata de você aprender a se automotivar. Você já imaginou, já parou para pensar como seria você não depender de ninguém e de nenhum evento externo, não depender da sua família, não depender do governo, não depender das condições climáticas, não depender da economia, para se sentir motivado ou motivado a continuar se transformando, indo atrás do seu sonho? Pois é isso que a gente quer aqui. Isso é absolutamente possível. Isso significa que o seu sonho, o seu projeto, ele está embasado num chamado, num comprometimento interno, e que não importa o que passe do lado de fora, você, nesse momento, já estabelece que você vai encontrar um caminho de se transformar em prol dessa realidade, da realização desse sonho. Ou seja, você não precisa ter todas as respostas ainda, você não vai ter todas as respostas, porque as respostas são os momentos de desafio que você vai encontrar e a maneira de passar por eles. Então, você não precisa se preocupar, não precisa precipitar, não precisa gerar preocupação de resolver todos os problemas, de definir, até porque você não consegue nem imaginar agora quais são as barreiras que podem surgir, vão surgir no seu caminho em prol do seu sonho, na direção do seu sonho. Mas uma coisa você pode ter certeza: você vai encontrar muitos desafios. Quanto maior o sonho, maiores os desafios.
Isso significa que você está olhando longe. Isso significa que você não imagina algo que você pode realizar com facilidade amanhã, porque senão você já teria ido e feito isso, se isso fosse tão importante para você, e você colocasse isso numa categoria do sonhar. Então, o que vai mudar aqui, o tamanho de grandeza de sonho, se a gente puder botar aqui, é o tempo que você vai precisar persistir nessa jornada. E para começar, antes de sair de casa e ir para a sua estrada do autoconhecimento, de mirar a rota, você vai preparar a mochila, preparar as malas. E preparar seu ambiente interno, preparar sua mentalidade conectada às suas emoções e ao que você já sabe que vai encontrar no caminho. A maioria das pessoas, a maioria está em frequência de contração quando a gente fala de emoções. O que isso quer dizer aqui para a gente agora? Quer dizer que, na maior parte do dia, essas pessoas estão muito preocupadas, cansadas, estressadas, pensando em problemas, resolvendo problemas, entrando nesses problemas e sendo drenados por eles. E não com aquela mentalidade de olhei, vi, identifiquei, ok, resolvi, próximo. Aquele nível de envolvimento emocional que demanda uma quantidade enorme de energia e que lá no final do seu dia te deixa no estado de esgotamento. Você se sente assim? Você faz parte desse grupo? É completamente normal. A gente está naturalmente nas grandes cidades, nas grandes massas, com essa mentalidade de estar correndo atrás, de ter que fazer e produzir muita coisa. Você só precisa, nesse momento, tomar consciência de que isso existe, isso pode ser alterado. E principalmente do seguinte: quando você está dia após o outro, só colocando energia e não se recarregando de nenhuma maneira, como isso é sustentável? Como que você vai correr atrás de mais coisas, além das atividades e das tarefas do dia a dia, das suas obrigações, e ainda colocar uma energia que ninguém vai colocar por você, porque é o seu processo de transformação pessoal, em fazer as suas mudanças internas? Porque você já sabe, se fosse fácil, você já estaria, e todos já teríamos virado luz. A gente sabe que não é fácil, que é uma demanda grande, sim, de energia, que é um local, muitas vezes, solitário, é um local de quebra de paradigmas, de reinvenção, de confusão, de não saber para onde ir, de não saber quem sou, de não saber como me colocar, quais novos grupos de amigos, colegas, como vou lidar com a minha família quando eu resolver me transformar, o que os meus amigos vão pensar quando eu resolver me transformar, e se eu mudar de carreira, todas essas perguntas que a gente fica remoendo. Então, quando a gente está nesse padrão de estresse, todas essas emoções que a gente chama de negativas, elas são negativas para você conseguir criar essa imagem, porque elas não nos deixam expandir, crescer, elas nos mantêm no mesmo lugar. A gente fica nesse círculo de dormir, pensar o que a gente tem que fazer, correr atrás, dedicar energia, e investe, trabalho, pensa, resolve problema, descansa o mínimo possível que consegue, tira umas férias ali no sufoco, e assim vai, assim vai. E assim também surgem, né, um montão de outras coisas, a depressão, as doenças e todo aquele bololô de questões que um dia a gente vai precisar chegar para reformular. Então, você precisa alcançar, em primeiro lugar, um limiar, um terreno emocional minimamente positivo. E aí eu estou falando de emoções e sentimentos primordiais que você mantém ao longo do seu dia. Eu quero que você comece o seu dia pensando no seu sonho. E lembrando a você mesma, você mesmo, que para você fazer essas mudanças e ir em direção a ele, você vai ter que ter energia, você vai ter que colocar um trabalho enorme em mudança de mentalidade, de mindset, que isso é uma próxima etapa. Então, a gente está falando aqui, outra vez, de chegar
numa faixa de normalidade, você vai ter que se destacar da maioria das pessoas que estão ao seu redor, que estão aí em faixa de contração, que estão só tentando segurar a barra, que não estão conseguindo expandir, crescer e além, estão só no mantenimento. E você vai ter que chegar numa faixa de normalidade que te dê respiro para cuidar de outras coisas. E esse trabalho é um trabalho que começa a nível emocional, de sentimentos. Como que eu vou transformar isso, Bárbara? Calma, que eu vou te passar o passo a passo de coisas básicas, não necessariamente simples ditas, mas que você vai precisar dedicar um tempinho até você criar uma nova mentalidade de atuação, de fazer as coisas de uma determinada forma no seu dia a dia, de eliminar de cara reclamações, de conseguir escolher o grupo de pessoas com as quais você se envolve, de conseguir se tirar de situações que drenam sua energia e que você está ali de forma desnecessária, que talvez não seja algo que você de fato precise passar, não seja problema seu, e que você se coloca ali porque você ainda não definiu seus limites. Então, tem muitas coisinhas básicas. Antes de começar a próxima etapa lá, a terceira etapa, onde a gente vai falar de criar uma rotina que sustente a sua transformação, e ali sim, ali você vai mergulhar fundo, você vai começar a buscar o que precisa ser transformado a nível de crenças, a nível de condicionamentos. Por enquanto, você quer olhar e arrumar a casa, arrumar a mochila para sair de casa. Então, trazendo aqui uma metáfora para você conseguir entender melhor o que a gente está fazendo. E aí, você precisa ter com muita clareza, falando de emoção, qual é a emoção, ou quais são as emoções primordiais que dominam a sua vida, o seu dia. Em que frequência, vamos colocar assim, usar uma outra linguagem mais quântica aqui, para vocês irem se identificando de formas diferentes. Qual a frequência que você mais vibra no seu dia a dia? É preocupação? É estresse? É cansaço? É essa sensação de estar drenado? Ou você vibra na motivação, no dinamismo, na alegria, no entusiasmo? Qual que é aquela faixa que você diria que você tá liderando ali? Em primeiro lugar, você precisa ser capaz de dizer isso. Em segundo lugar, vamos voltar à mentalização do seu sonho. A segunda ferramenta de hoje a segunda ferramenta que você vai aprender dentro aqui da nossa construção, da nossa caminhada, primeira fase eu dei para você a visualização do sonho, e agora você vai treinar essa visualização. Então, você vai fechar os olhos, vai visualizar a imagem do seu sonho e você vai se deslocar para aquela realidade. Eu não vou passar a técnica aqui para vocês, isso aqui é conteúdo das aulas, das mentorias específicas, e você pode buscar esse conteúdo também na internet. Por enquanto, eu estou trazendo para vocês aqui a compreensão, e você já sabe aonde buscar os próximos passos. Lembra que a busca, ela é pessoal, você precisa estar motivado, você precisa correr atrás, eu estou aqui para te ajudar, então deixa dúvidas nos comentários que eu vou te auxiliando, mas nessa organização, nesse momento, eu quero te dar o conhecimento, a consciência, as ferramentas, eu quero que você saiba o que existe, eu quero te dar uma linha de raciocínio, e depois a gente vai adentrando a parte prática, beleza? Então, uma vez que você aprende a fazer essa visualização, a se deslocar para dentro da imagem do seu sonho, eu quero que você aprenda e entenda essa dinâmica, esse exercício, como um ensaio do futuro. Quando você está dentro dessa imagem, você está ensaiando o seu futuro. Você está dentro do seu corpo, ali na frente, que já sabe, já aprendeu, já passou pelas transformações que você precisou passar para sair desse ponto agora e chegar nesse eu do futuro. Então, todas as vezes pela manhã que você faz esse exercício, é como se você, primeiro, reforçasse para sua mente aonde você quer chegar. E, em segundo lugar, que você seja capaz de aprender com você mesmo, com esse seu eu do futuro. E você, dentro dessa imagem, vai se perguntar: qual é a emoção e o sentimento predominantes aqui? Quais são?
Quais são? Como eu me sinto aqui? Você está tendo agora não só a referência da imagem, mas você está tendo também a referência dos sentimentos. Lembra que eu falei para vocês na outra aula? O que muda não é a construção do lado de fora. O que muda é a sua transformação para se transformar na pessoa que vive aquele sonho. Então, quando você faz esse treinamento, você gera um modelo de mindset, um modelo, um entendimento, como se você anotasse ali na frente o que você precisa transformar, como que é a vida daquela pessoa, do seu eu no futuro, como ela se sente a maior parte do dia, como ela se comporta, o que ela precisou transformar a nível de comportamento para chegar naquele lugar. E é assim que você cria as referências diariamente para conseguir no seu dia aplicar essas transformações, agir de forma mais próxima, sentir-se de forma mais próxima a esse eu do futuro. A gente vai chegar lá. Esse é todo o trabalho ali da terceira fase. É o aprender e aplicar, aprender e aplicar, aprender e aplicar. Quando você souber exatamente o que você precisa aprender e o que você precisa aplicar. Até então, você precisa preparar o terreno para sustentar, porque você vai precisar de muita determinação, de muita repetição, de sacar energia, entusiasmo para colocar no seu sonho que pode ser que nesse momento você ainda não tenha. Então, a construção da rotina é o que ali na frente vai te dar tempo, vai te dar estrutura para fazer o dever de casa, dia após o outro, dia após o outro, dia após o outro. A gente vai começar a falar de inteligência emocional, esse tema tão transformador, tão importante, que a gente está aprendendo como comunidade a trabalhar melhor, né? A gerar uma linguagem com nós mesmos, mais afetuosa, que nos incentive mais pelo carinho, pela inspiração, do que pela pressão, do que pela cobrança. E a primeira pessoa que precisa fazer isso por você é você mesmo. Então, vamos lá. Ao ver pequenas mudanças, essas pequenas mudanças de transformar o seu dia, pequenos momentos em que você poderia ali se entregar a um estado de estresse, mas você escolhe não se envolver naquela situação, naquela conversa, naquele momento, que você se dá o luxo, vamos colocar assim, que você se presenteia, sair de determinadas situações, porque você já sabe, talvez você não saiba como transformar ainda as suas emoções e os seus sentimentos perante aquela situação. Porém, você já sabe que algo ali não vai funcionar legal. Então, você aprende a se tirar dessas situações. E nesse momento é o que você precisa. Lembra, você precisa aumentar o seu grau de energia livre. Depois você vai aprender a transformar dentro da situação como você funciona, como você vai se sentir, o sentimento que vai desabrochar e te fazer responder àquela situação. Então, quando você começar a fazer o básico, parar de reclamar, parar de se inserir nessas situações, lembrar de mentalizar os seus sonhos, se contar outras histórias, se lembrar do porquê você está fazendo o que você está fazendo e conseguir aí passar por um dia que com muitas cobranças, de forma mais leve, porque você tem um propósito estabelecido, porque aquilo faz parte do processo para te aproximar do seu sonho. E aí você vai fazendo essas pequenas mudanças e você vai vendo pequenas transformações. Nesse momento, você entende que você é sim capaz de mudar, de criar outro funcionamento mental, conectado ao emocional, aos pensamentos e até a nível físico e energético, que você vai se sentir diferente. Então aqui você só quer pequenas mudanças e quer ser capaz de observar que sim, é possível mudar, aumentando o seu poder. Eu posso transformar isso. Uau, eu sei que eu posso porque eu vivi isso já. Uma escala pequena, talvez. Calma, a estrada é longa, é eterna. Então, não se atropele no processo. Primeiro, fortalece o que precisa aí dentro. Você vai precisar disso. Depois você chega nas outras etapas. Bom, como mudar as emoções? Se contando novas histórias perante os fatos que aparecem na sua vida, que você vivencia. Se contando
novas histórias. É isso que eu quero que você grave agora e que você comece a aplicar no seu dia a dia. A forma que você se sente perante uma situação que te incomode atualmente, se você se sente chateado, se você se sente agredido, se você se sente injustiçado numa situação, se você se sente magoado, magoada perante qualquer situação, inseguro, com medo, com raiva, saiba que você só se sente assim porque na sua mente você se contou uma história provavelmente lá atrás, quando você era bem pequeno, e você aprendeu, você associou esse evento, esse fato, alguma coisa que o outro disse, que o outro, como o outro se portou, que você associou a esse sentimento que brota agora em você. Um sentimento, obviamente, a gente está falando de sentimentos aqui negativos, né? Porque esse é o ponto que a gente precisa curar, transformar, para, né, para não ser drenado por essas emoções e entrar naquela cadeia emocional que só suga a gente precisa começar a se antecipar nesse fato. Uma vez que a gente entrou em níveis mais profundos, que já tá ativo o sentimento, já flor da pele, ali não é o momento de gerar transformação, ali só é o momento de você tirar um tempo, respirar, sair do contexto e parar de retroalimentar pensamentos. Antes disso, a gente vai falar mais desses esquemas de emoção e sentimentos na aula que fala do espírito de aprendiz. Então, se você tem interesse nesse tema, busca aqui no canal essa aula. E então, o que você precisa fazer aqui a princípio no momento em que algo começa a te incomodar, que você se vê dentro de uma situação, antes de você pensar em se proteger, em agredir outra pessoa, da forma que for, tá? Uma agressão verbal, antes de você pensar em dar atrás, retribuir de alguma forma, para e respira. Para e respira, o que significa? Por que você acha que esse conhecimento, parar e respirar, contar até 10, é tão antigo, da época da avó, da bisavó, e provavelmente centenas de décadas antes disso, muito tempo antes. Isso já era uma sabedoria passada à frente. Porque você precisa exercitar a sua autoconsciência. O que é isso? Nesse momento, antes de você reagir e entrar ali num fluxo, né, que você já está dentro de um outro nível como a situação está se desenrolando, você já está batendo boca com alguém, você já está saindo, já está gritando, antes que passe isso, que a emoção venha à flor da pele, você vai se distanciar do cenário. Como se você falasse para você, peraí, o que está acontecendo aqui? Comecei a sentir um negócio desconfortável, o que está acontecendo aqui? Você não é seus pensamentos, você não é suas emoções. Isso é conhecimento. Isso é consciência, você precisa saber disso. Agora, grave essa informação. Você não é suas emoções. Você não é nem mesmo seus pensamentos. Tudo isso está conectado. Emoções, pensamentos, sentimentos, comportamentos. Existe uma regra de funcionamento, uma via de funcionamento para eles. Um está conectado ao outro, um estimula o outro, indo para lá ou para cá. Essa mecânica neuronal, isso é uma forma de nosso corpo funciona, que já está mais do que claro de como funciona e mais do que claro como transformar isso. Antes de você entender, compreender, você só precisa saber, antes de você entender a mecânica, você precisa saber que você não é suas emoções e sentimentos. Por que eu estou falando isso? Porque um próximo exercício para você, nessa segunda fase, pare de uma vez por todas a falar. Eu sou estressado. Eu sou ansioso. Todas as vezes que você pensa ou você fala isso em voz alta, pior ainda, você repete isso, você só está reforçando o condicionamento de que você é assim. Quando você diz que você é assim, você aceita que você é assim, você determina que você é assim e ponto final. Isso não te dá espaço para mudança. E não só isso é uma maneira inteligente de pensar, porque aí se você falar, eu estou me sentindo, e aí a diferença, e aí começa a sacada de como trabalhar as emoções. É conseguir identificar as emoções sem estar dentro dela. Então, quando você se afasta, você vai pensar nesse momento,
que eu estou sentindo? Ah, eu estou sentindo raiva, estou sentindo fúria. Ah, eu estou sentindo insegurança, eu estou sentindo frustração, eu estou me sentindo atacado, atacada, fragilizado. E aí você dá nome, você identifica aquela como uma emoção, e as emoções, elas são passageiras. A emoção te faz querer reagir dentro de um condicionamento que você já está organizado mentalmente. As emoções, elas estão aí no nosso sistema, sendo liberadas para te ajudar a reagir a uma situação. Só que nesse momento a gente quer mudar comportamento. Então, para você reagir de outra maneira, você não pode deixar essa via seguir no fluxo que ela já estava anteriormente, que seria reagir perante um sentimento da mesma forma que você sempre fez. E para você mudar isso, é nesse momento que você começa a mudança. Quando você se afasta da situação e você fala, opa, o que está passando aqui? E aí, o que você vai fazer? Não só você não vai reagir imediatamente, de forma inconsciente, como você vai aprender a se contar uma outra história deste contexto. Então, por exemplo, se o seu namorado, namorada, o seu marido, sua mulher, falou algo que te deixou ali no momento, foi um baque, te deixou extremamente chateado, chateada. Ao invés de você, talvez, entrar na defensiva, de você responder, de você gritar, chateou, doeu, leva para casa que é seu, dá um passo atrás, para, o outro vai lidar com o momento do outro. Você está tratando do seu processo. Nessa fase do caminho, você precisa olhar um pouco mais para você. Você precisa se dar esse espaço. O outro que espere ali. Você está em treinamento, você está em aprimoramento. Por que vocês acham que o amor próprio, ele sempre vem à tona? Porque você precisa cuidar de você nesse momento em que você está se curando, que você está se transformando. Você precisa se dar um voto de confiança, você precisa se dar um carinho, uma paciência extra. Então, se você precisar sair da sala, se você precisar sair de casa, se você precisar sair do ambiente, faça isso. Faça isso. Sai, respira, e ao invés de pensar, observa o que você está entendendo da situação. Ah, falou uma coisa que eu não gostei. Isso não é verdade. Isso foi injusto. Agora é quando você se conta uma nova história. Por que será que essa pessoa... Por que será que ele, que ela, está me trazendo isso? Como será que ele está enxergando, que ela está enxergando a situação e está se portando dessa maneira? Talvez eu tenha demonstrado algo, talvez eu tenha me comunicado de uma forma que tenha levado essa pessoa a uma conclusão e tenha se portado dessa forma comigo. Talvez não tenha sido isso que eu quis dizer. Talvez essa pessoa esteja fragilizada hoje. Será que passou alguma coisa no dia dela, que ela está mais chateada? E aí você vai buscando outras explicações. Você vai buscar outras explicações. Esse é um treino de resiliência, de quebra de paradigma. Não interessa a resposta certa nesse momento. Não interessa. Observe o que você está fazendo. Você não está tentando chegar a uma conclusão, entender o lado do outro. Você está treinando, se descondicionar. Você está se mostrando que você pode entender as situações, qualquer situação que passe na sua vida, a partir de uma outra perspectiva. E esse é o primeiro passo, para depois você mudar os seus condicionamentos. Então, você precisa simplesmente conseguir sair daquele fluxo de emoção e de pensamento que você fica retroalimentando. Ah, é isso mesmo, no outro dia ainda teve aquilo, essa pessoa é assim, assado, é sempre assim, e agora? Então, quando você entra nesse ciclo, você já está só no reforço da mentalidade. O que você faz agora? Você vai começar a quebrar e sair daquele lugar. Quando você começa a sair desse ciclo de pensamentos que só explicam a situação que você está vivendo, então é aquela mesma explicação, é sempre assim, outra vez, tá vendo, a pessoa é assim mesmo, é egoísta mesmo, me trata mal mesmo. Quando você começa a sair disso, você começa a quebrar e abrir espaço na sua mente para se contar outras histórias. Então, é literalmente aprender a se contar novas histórias sobre aquilo que você está enxergando. Então, as etapas 2 e 3, que são as etapas agora de criar um ambiente interno positivo, chegar nesse limiar onde você consiga ter
um pouco mais de energia livre para você colocar, para você se automotivar, para você investir essa energia no seu processo. E a parte 3, a parte seguinte, que vai falar da estruturação de uma rotina, que vai sustentar a aplicação e o conhecimento, né, e buscar novos conhecimentos, essas duas fases, elas vão dar um enfoque muito grande no desenvolvimento da inteligência emocional. A gente já está entrando nesses aspectos. A gente já está começando aqui, eu já estou começando a trazer esse tema para você. Então, você não é suas emoções, seus sentimentos. E você é capaz de mudar os seus pensamentos. Então, o trabalho mais profundo de reformulação de crenças e paradigmas só começa na etapa 3. Aqui você só vai treinar o seguinte, e todos os dias. Anota aí, isso é importante. Eu fiz um passo a passo aqui para você. Número 1, sonho ou meta, como você quiser chamar. Você vai reforçar, lembra? Visualizar a imagem. 3 minutinhos pela manhã, 1 minutinho pela manhã, para reforçar para onde você está indo. Não precisa elaborar, reformular, não precisa se convencer, isso já foi estipulado. Então, foi um dia lá que você decidiu que você ia para ali. Estabeleceu. Número 2, imagem. Então, você vai criar a imagem, visualizar o seu sonho, fechou os olhos e vai fazer essa técnica de visualização. Busque essa técnica. Eu fiz com vocês na aula número, eu acho que tem essa técnica, numa aula que fala de ensaio sobre o futuro. Busca aí no canal, ali dentro tem uma técnica de visualização. E aí, nessa imagem agora, você vai inserir sentimento. Você vai fazer o exercício, então, de entrar ali e buscar perceber o seu entorno, e você vai começar a se conectar com o modelo comportamental do seu eu do futuro. Todos os dias. Todas as vezes que você visualiza o seu sonho, que você entra, que você vivencia o seu sonho ali dentro, então você vai se deslocar da sua realidade pessoal, do exercício, você vai de fato entrar ali, você vai ser capaz de se mover, de quais as coisas que você vai estar fazendo ali dentro do seu sonho, quem você vai abraçar, o que você vai celebrar, o que você vai estar apresentando, vendendo, propondo, com quem você vai estar junto, o que você vai estar cozinhando, construindo, tudo isso você é capaz de vivenciar, quase se confundindo no que é realidade. A mente não sabe o que é realidade. Ela não sabe que naquele momento você está fingindo, enganando ela, para você se ajudar a se aproximar e a cocriar essa realidade. Então, esse é um momento de ensaio, que agora você vai começar a colocar muita carga emocional, muito sentimento. Além disso, esse momento você também recarrega as suas energias, além dos exercícios respiratórios, de você fazer exercício físico, de você se conectar com pessoas que te elevem a frequência, com quem você consiga sorrir, se divertir, que você cuide da sua alimentação. A visualização consciente aí do seu projeto, do seu sonho, ela também libera mais energia, tipo, cara, eu quero viver isso. Daí, todos os dias pela manhã, você consegue já começar o movimento de se automotivar. E aí você vai fazer isso diariamente e vai partir para o seu dia. A última partezinha, segura aqui, eu vou te apresentar uma última etapa depois do sonho e de visualizar a imagem com o sentimento para fazer esse ensaio e para perceber o que você precisa transformar. E aí depois eu vou te falar um terceiro passo no final dessa aula, que é uma ferramenta mágica que vai ativar tudo isso que você está fazendo. A gente vai falar de uma emoção, um sentimento para você praticar constantemente, diariamente, que vai te ajudar com todos os outros positivos, para elevar a sua frequência vibracional. Então, se você não conhece o funcionamento, a mecânica de como transformar imediatamente as suas emoções, os seus pensamentos, para você se sentir de outra forma e conseguir agir direto ali na situação de uma outra maneira, se isso já não está fluido, dinâmico, se você ainda não compreendeu, não sabe como fazer isso, não tem problema.
porque você está aqui na fase 2, tá tudo bem. O que você vai fazer aqui? Gente, se você já passou desse ponto, tudo isso é simples, mas é básico, mas não é simples. Isso tudo, esse simples, esse básico, é o que te dá estrutura e fortalece todo o restante do seu processo. Sempre dá para aprofundar essas vivências, então escuta com carinho e percebe quais os pontos você está se boicotando, que você poderia fazer melhor. O básico é o primordial. Então, você vai se dedicar aos seguintes pontos. Eu anotei 3 para você, e o quarto é o sentimento que eu acabei de falar, que eu vou soltar aqui, que eu vou revelar aqui para você. Número 1. Se lembrar que a forma que você enxerga as coisas é apenas como você está programado a pensar, a se sentir, a enxergá-las. E treinar a autoconsciência, a distanciação da cadeia de pensamentos negativos em uma situação que te incomode. Então, isso você vai se dedicar, ou seja, exercício é dever de casa, ok? Para essa fase do seu processo. Quando você começar o seu dia, você lembra que você está em treinamento, que você está em aprimoramento, que você precisa poupar energia para você, que você precisa identificar quais são as coisas que te drenam, que te levam a condições críticas emocionais que você tem dificuldade de sair, que você está reelaborando, treinando isso. Em primeiro lugar, quando começar a passar qualquer situação dessa, lembra, a forma que eu estou vendo essa situação é só como eu estou programado para vê-la. E ela não precisa, não é porque eu vejo algo ruim, algo que me deixe mal, chateado, estressado, fora de controle, possuído por essa emoção. Essa cadeia de pensamentos não precisa ser assim. Eu estou transformando. Então, você precisa, nesse momento, se lembrar. Eu não sou essa emoção. Eu dou um passo atrás e faço o exercício da distanciação, da autoconsciência, de contar outras histórias. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Parar de nutrir reclamações. Parar de nutrir reclamações e críticas. Você está em fase de poupar energia, reserve-se. Olha, isso serve para todo mundo, serve para mim, para você, independente do momento onde você está. Reclamar não é só falar em voz alta, ok? Também é pensar. Então, se você acha que você já não reclama mais, mas você está tendo pensamentos que criticam, que definem o outro, se você está nessa cadeia de entrar em discussão, o que é falar, discutir, entrar em algumas dinâmicas aí de conversas que às vezes não mudam em nada a sua vida. O que é isso? Isso é gasto de energia. É gasto da sua energia que você está precisando para aplicar no seu processo de autoconhecimento, falando da vida dos outros, chegando à conclusão sobre as coisas que o outro está fazendo, criticando sem nem estar sacando nada de positivo daí. Se ainda estivesse contando histórias de inspiração, a partir de um lugar de uau, como que bonito aquilo, isso mexe comigo, isso me traz mais energia, quando alguém te inspira, quando você conta uma história bonita, quando você enxerga algo que você antes via como negativo, como algo que você via como uma coisa que você facilmente poderia criticar, e você consegue olhar para aquela situação e extrair alguma coisa de boa daquilo, você não está mudando a vida do outro porque você pensa que o outro é mais legal ou menos legal, ou bom ou ruim. Você está mudando a sua vida porque você está sacando mais energia de inspiração de como você lê aquele fato. Ao invés de ficar com raiva do político, com a injustiça que você vê um pai fazendo com um filho na rua, a falta de carinho que trata. Então, não é questão de estar certo ou errado. Você não pode transformar aquilo naquele momento. Não é papel seu. Seu papel é como você se sente perante aquilo, porque isso vai definir se você vai ter menos ou mais energia livre para focar no seu processo. Calma. Essa parte de querer mudar o mundo, essa parte de querer ser para o outro, essa parte de querer gerar inspiração, de transformar o outro, de explicar para o outro, de, poxa, eu conheci uma parada tão legal, tem que explicar, você tem que fazer isso. Tudo bem, tem uma parte do processo que você quer compartilhar, que você vai enviar um vídeo para o colega, você vai dar um presente de um livro, mas volta o foco para o seu processo, a parte 4, lá no final, onde você começar a buscar novos desafios, que você começar a crescer e se tornar uma coisa espontânea, natural, bonita, isso vai naturalmente
gerar transformação na vida do outro. Você já percebeu que aquela pessoa anciã, velho, sábio da tribo, ele não sai contando, ele tentando convencer todo mundo do que ele está fazendo, do quanto é importante aquilo que ele está fazendo? E quando ele começa a falar, ele observa muito mais, em primeiro lugar, observa muito mais, faz o trabalho dele muito mais. E quando ele abre a boca, ele não precisa pedir para ser ouvido. Todo mundo silencia para escutar o que ele tem a dizer. Então, tranquilo, tranquila, faz o seu dever de casa, cuida de você, cuida de quem está perto, explica o processo que você está passando para aqueles que merecem a sua explicação. Fala que você está se transformando, que tem paciência com você, que você está tentando, está se reorganizando internamente. E deixa lá na frente, compartilha sim, coisas legais aqui, discretamente e tal, mas sem querer colocar responsabilidade no outro, sem querer que o outro vá junto com você para te dar mais energia, mais autoestima, elevar sua estima, para te aprovarem isso mesmo que você está fazendo. Para de se boicotar. Você banca o seu o tempo todo, lembra que a gente falou disso? A gente está falando de automotivação. Depois, os outros vão enxergar e vão te perguntar. E aí sim você fala, e aí sim você explica, eles vão estar mais abertos. Não gasta sua energia tentando convencer os outros. Não gasta energia tentando convencer seu parceiro, sua parceira, sua família, seu filho, sua filha, tá? Esse não é o momento. Isso vai acontecer naturalmente. Mas pare de reclamar. Pare de reclamar porque isso não te ajuda em nada. Isso só drena a sua energia e se você for aprofundar os estudos nisso a nível de frequência vibracional, você vai entender que isso te deixa mais e mais naquele ciclo de repetição, naquele ciclo de contração. Número 3. Conserve um espírito de aprendiz. O espírito de aprendiz, em primeiro lugar, para mudar a sua linguagem interna, ou seja, como você se comunica com você mesmo. A sua linguagem interna, como você conversa com você, o que você deixa sair da sua boca, ela denuncia a sua forma de pensar. E ela influencia como você se sente. Então, você se apoia, você está aprendendo. O que é o espírito de aprendiz, de forma bem resumida aqui? O espírito de aprendiz, aqui, para mim, um termo que eu trouxe aqui, porque faz muito sentido nessa parte do processo, é você começar o dia lembrando que você está em evolução, que você está aprendendo, que você precisa ser tolerante, paciente com você, em primeiro lugar, não é com o outro, é com você. Você vai errar, você vai acertar, e você vai seguir por essa estrada, cultivando os melhores sentimentos que você puder, porque você já entende que eles são importantes para você no seu processo. O espírito de aprendiz, ele fala na curiosidade da criança em sair para a vida depois de cada amanhecer para fazer o que ela tem que fazer, querendo aprender coisas novas, querendo ser transformada. É um espírito jovem. O aprendiz está aberto. Quando você está aberto a aprender coisas novas, a buscar novos conhecimentos, você já começa a quebrar paradigmas, a se abrir para quebrar paradigmas. É um estado de receptividade perante a vida. Parar de querer reforçar suas verdades o tempo todo, porque olha onde suas verdades estão te levando. Aí, nesse ponto que você está agora. Tá iluminado, 100% satisfeito? Não, porque não estaria aqui, se tivesse. Estamos juntos, estamos juntas. Só que a gente precisa se lembrar que são as nossas verdades que nos trouxeram até aqui, os nossos condicionamentos que nos trouxeram até aqui. E são nossas novas verdades, nossos novos condicionamentos que vão nos tirar daqui e nos ajudar a dar um próximo passo, a chegar no próximo nível. Então, lembre-se, todos os dias eu estou aprendendo, eu estou aqui para me conectar com informações, com pessoas que possam me ajudar a me aproximar mais, eu estou aberto a aprender, eu estou aberto a encontrar novas verdades, a desconstruir. Isso é o espírito de aprendiz, é um espírito que conta com receptividade, curiosidade e resiliência. A resiliência entra no seu exercício de conseguir criar outras histórias para o que quer que seja que você saia aí para viver. Histórias mais bonitas. Histórias que você não precisa do outro para te convencer, que você se auto-inspire, que você se automotive. Histórias que te ajudem a crescer a sua esperança e em desfrute dessa vida. Porque senão o que você está fazendo aqui?
Você realmente acredita que está aqui para cumprir para cumprir uma rotina de trabalho, pagar as contas, envelhecer, ser cuidado pelos filhos, construir uma família para que seus filhos te cuidam e te suportem quando você estiver doente, já organizando a sua doença lá do futuro, e o sofrimento da velhice também. Você acredita nisso? E aí você vai investir seus esforços nisso? Ou você escolhe se contar uma nova história, como tantas outras pessoas que estão usufruindo, que estão vendo essa experiência como uma experiência de abundância, de possibilidade, de beleza, da vida como ela é, com os desafios mesmo, com desafios mesmo. Não é fácil, tem desafio, mas a gente aprende a usar esses desafios como motivação, como impulso para crescer. Então, quarto e último passo, que eu falei que eu guardei para você, exercício da gratidão. Agradeça. É a prática mais importante dessa fase, junto ali com a autoconsciência, com aprender a se contar novas histórias. Agradeça. Comece a buscar maneiras de exercitar a gratidão, seja por um diário. Diário, é todos os dias, é escrever todos os dias 3, 5, 10, 20 motivos para você estar grato. Isso vai te ajudar, se você não consegue se conectar com um sentimento verdadeiro, profundo, de sentir-se grato. Uma coisa é você colocar no papel motivos pelos quais agradecer, ou falar para você mesmo motivos pelos quais agradecer. E não sentir a frequência da gratidão, porque o que você precisa fazer é sentir, é isso que começa a mudar, é isso que ativa outras frequências, como alegria, como as frequências ligadas aí ao aprendiz, à predisposição de seguir em frente, de ver beleza nas coisas, de ver beleza na vida. A frequência da gratidão, e a gente vai ter um workshop, uma aula não só que está aí gravada para você, falando do espírito de aprendiz, como do exercício da gratidão. Busque aí no nosso canal. E então você precisa aprender a diariamente, antes de entrar na rotina ali da sua transformação, a praticar a gratidão. Existem inúmeras formas para fazer isso, e o mais importante é que você sinta verdadeiramente essa emoção, que está conectada com a frequência da harmonia, da alegria e do amor. É um estado interior, um estado emocional, vibracional, que te conecta com a expansão, com emoções muito positivas e muito poderosas, e abre muitas portas para você cultivar esses exercícios, passar com mais entendimento, com mais compreensão, com mais leveza. Quem não quer mais leveza para passar pelos desafios? Quem não quer se sentir melhor, ver as coisas mais bonitas, apesar dos desafios? A gratidão é a chave. E aí sim, depois que você tiver com o sonho pela sua manhã, a imagem, o sentimento, esse ensaio, agradecer, inclusive aprender a agradecer a realização do seu sonho antes que ele se torne realizado, quando você estiver treinando a visualização lá dentro da imagem. Então, todo esse modelinho que eu passei aqui para vocês, depois que você tiver essa base, essa estrutura, todos os dias aí já um novo condicionamento inserido na sua vida, na sua rotina, aí sim, você já pode passar a transformar dentro da rotina de expansão, dentro da rotina de transformação, que é a próxima fase, os seus condicionamentos mais profundos. E aí é nessa rotina que você vai aprender a aplicar constantemente conhecimento dentro de uma área da vida específica que você se propôs a alterar e prática. E aí é nessa fase que você se mantém. A parte da rotina, fase número 3, é onde vai começar a ficar toda a sua energia investida em fazer o que precisa ser feito no dia a dia, em buscar, em observar os pontos que precisam ser trabalhados e conseguir aplicar e ver as transformações, tá? Então, até aqui, eu deixo o seu preparo de bagagem, eu te deixo com a definição do seu sonho, com essas reflexões acerca desse início do trabalho em inteligência emocional, para então você se preparar para passar para as próximas etapas.
agradeço muito o seu tempo de estar aqui comigo, compartilhando aqui comigo, e deixa os seus comentários, as suas dúvidas aqui embaixo, para que eu consiga te ajudar melhor, para que a gente consiga trocar mais ideias, me conta as suas dificuldades, em qual fase do processo você está, o que mais você gostaria de saber, e se ficou alguma dúvida. Te vejo na próxima.